Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar mais uma live, né? Mais um Talk ETS, e nós vamos falar sobre um assunto muito importante, mas um assunto que logo logo o nosso convidado está chegando, e o enfermeiro Christian Nasher, e nós vamos ter essa conversa com ele. Vamos lá, vamos aguardar ele chegar aí para a gente dar o início da nossa live. Bastante gente entrando aí. Maravilha. Boa noite, tudo bem? Como é que está? Tudo certo? Como é que está, meu amigo? Tudo bem? Melhor agora falando com os amigos. O ATS Talk tem o prazer de apresentar esse enfermeiro aí, top, enfermeiro Christian Nash, da empresa Anelo. Hoje vamos falar de um assunto, né, Christian, que é muito importante, né? Um assunto bacana, né? Bom de se tratar, sim, de uma tecnologia grande, que tu vai falar dele, eu não conheço muito bem ele. E terapia de pressão negativa portátil. Mas estou com um especialista da área aqui, para nos dar um foco. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. O que você faz, qual é a empresa que trabalha, os produtos que tu representa, né? Vamos lá, te apresenta aí. Perfeito. Importa agora é tudo luz. Beleza. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar participando junto com vocês. É uma instituição a qual a gente tem um apreço muito grande. Eu sou o enfermeiro Christian Necker, eu sou especialista de produtos da empresa Anelo Surgical, responsável técnico pela equipe. Eu trabalho com terapia por pressão negativa há alguns anos já, sou especialista em estomoterapia. A gente trabalha com a distribuição dos materiais da Smith Neffield, o qual é um dos materiais com o melhor conceito e qualidade. Não é porque eu trabalho com eles, mas é pela qualidade dos produtos e reconhecimento mundial, né? É um produto de alto padrão e que consegue atender em todas as expectativas ao tratamento dos clientes, principalmente voltados hoje dentro desse panorama que a gente vem vivendo, né? O tratamento e a prevenção de todos os nossos tipos de lesão e ferida. Perfeito. Então, você tem toda uma representatividade no estado inteiro, né? No estado inteiro, exatamente. Isso aí. Quer dizer que quem quiser achar esse produto, tranquilamente fala com o Christian, lá da Nelo, que tá tudo certo. Isso aí, isso aí. Quando a gente fala de terapia de pressão negativa portátil, eu me remeto à terapia de pressão negativa com FUAN, né? E aí eu fico pensando, é uma diferença muito grande. Então, eu gostaria que tu explanasse muito bem, né, essa terapia, porque eu tenho coisas assim que eu dei uma pesquisadinha, ali, olhei, li uma coisinha ou outra, mas, cara, eu digo, é o cara da live, é o cara do momento para poder falar. Nada a ver com a outra terapia de pressão negativa de FUAN, nada. Na verdade, os princípios e os conceitos são os mesmos, né? Eu acho importante para a gente começar a falar, lembrar de alguns conceitos básicos da terapia, né? Eu acho que o primordial de tudo é lembrar, né? Qual é o objetivo de a gente utilizar a terapia por pressão negativa, né? Primeiro, na primeira etapa de tudo, falarmos principalmente da relação de macro e microtensão, né? Que é onde tudo acontece. Né? A ferida ela ela tem uma parte visual, que é a macrotensão, que é o que o nosso olho enxerga, e as coisas que acontecem durante esse período que a gente consegue visualizar. Então, dentro da macrotensão, a gente fala sobre os processos de aproximação dos bordos, diminuição do edema, absorção de líquidos, né? Sejam eles exudato, infecção do leito da lesão. Falamos também da melhora da perfusão do tecido, né? E dentro disso, a gente tem a parte da microtensão, que é o que o nosso olho não enxerga, a parte microscópica do negócio. Dentro da parte microscópica do negócio, a gente tem uma relação da microdeformidade da lesão,
que é o que vai gerar o melhor, o aumento do tecido de granulação. Só que não adianta a gente trabalhar tudo isso se um conceito principal desse processo todo é que hoje os guidelines indicam isso, que quanto menos manuseio a gente tem na lesão em tratamento, melhor o resultado, né? Por quê? A exposição ao oxigênio, né? O exudato em exposição ao oxigênio faz oxidação, que piora o leito da lesão. As condutas inadequadas relacionadas a um soro frio no leito da lesão pioram o leito da lesão, né? Então, quanto menos a gente tem de manuseio no leito da lesão, em tratamento, a gente tem um melhor resultado. Vou dar um exemplo básico para vocês. Hoje na temperatura que nós estamos, que é aproximadamente aí 13 graus, se nós tomarmos um banho com a água à temperatura ambiente, nós vamos levar em torno de uns 30, 40 minutos para poder fazer o aquecimento do nosso corpo, certo? Se eu lavar a minha lesão com uma temperatura de um soro ambiente, dependendo do ambiente que eu estou, ele pode estar numa superfície metálica que vai estar com uma temperatura menor. Lembrando que o nosso corpo tem baroreceptores, a gente vai tremer, os músculos vão contrair e a gente vai aquecer mais rápido. Na ferida a gente não tem isso, né? E lembrando que a ferida tem a tríade da inflamação: edema, rubor e dor. O rubor, ele é a elevação da temperatura do leito da lesão. Essa elevação do leito da temperatura para morte celular com o soro frio é viável, entende? Então, todo o processo que eu fiz durante a granulação, a epitelização, o processo todo que eu gerei, eu simplesmente perdi ele naquele momento que eu lavei com soro frio, né? Então, o processo de microtensão e macrotensão tem essa correlação com os cuidados da enfermagem ou os nossos cuidados em relação ao tratamento de feridas, né? Eu não estou falando que eu estou falando com o cara certo. Fala, desculpa. Então, por que eu comentei isso? Porque vamos partir do princípio todo da terapia, tá? A terapia consiste, então, em acelerar o processo, né, de granulação, epitelização, diminuição do leito, do tamanho da ferida. E quando a gente fala dos processos ultraportáteis, né, a gente só está dizendo que a gente muda os conceitos básicos de equipamento, substitui o FUAN ou a espuma por um curativo de nanotecnologia muito mais aprimorado, né, o qual esse curativo terá as mesmas funções, né, porém com algumas facilidades na conduta ao paciente. Como a gente está falando com a parte mais pós-hospitalar, né, ou para a parte home care, é uma chave essencial nesse processo, né? O paciente poder ter maior mobilidade, o paciente poder, o conforto, né, com relação à aplicabilidade fora da área hospitalar, né, pelas questões de higiene, aplicabilidade, material excessivo, essas coisas todas. O Pico, que é o curativo ultraportátil da Smith Neffield, ele traz essa segurança e essa garantia para a gente, tá? Mas só não te cortando, mas tentando acompanhar o teu raciocínio, que ele é muito lógico, né? E é importante. Então, quando eu falo em macrodeformação, é isso? Eu estou Exato. falando em quê? Eu estou falando em quê exatamente? Eu estou falando numa aproximação de um bordo, é isso? Exato. É isso? Numa estimulação de um tecido. Isso aí. Na verdade, quando a gente fala na macrotensão, a gente está falando em reduzir o leito da ferida ou aproximar as bordas da ferida, né? Retirar aquele excesso de líquido, aquele exudato, aquela umidade excessiva que a gente não consegue ter o controle, que as trocas não são equilibradas na cobertura tradicional. Né? Eu acelero o processo de troca circulatória, eu estimulo, né, os microcapilares que vão fazer o processo de aceleração de crescimento de tecidos, né? Além de conseguir manter um curativo fechado por mais tempo, né? Simples, é muito simples. Sim. A gente tem um curativo que não se mexe, não se troca e estimula e fica ali
quietinho até essa ferida conseguir se reestabelecer, conseguir a migração de fibroblasto para a margem e começar o processo de epiterização. Top! Achei a explicação excelente, excelente. Obrigado. Eu vou dizer até para a Fábio isso aí, tá? Para ela aprender um pouquinho contigo. Brincando, a Fábio sabe muito. Cuidado, cuidado. Vou dizer uma coisa, Christian. Eu acho que quando a gente faz uma estimulação da neoangiogênese, eu acho que é importante isso, né? Essa criação de novos vasos, né? Para poder ter um processo cicatricial e o controle do exudato de uma ferida aberta, onde vai ter muito edema, porque o sistema linfático não consegue fazer o repuxo disso e manda tudo para a situação. Exatamente. Cara, eu acho demais isso, sabe? Eu acho demais esses curativos. Eu sou fã. É altamente funcional. Eu sou muito fã mesmo, eu utilizo bastante. Eu também. Eu vou dizer para ti que os pacientes também não têm muito problema, viu? Quase nenhum, na realidade. Né? Ele se torna muito mais confortável, né? Devido ao menor quantidade de manuseio, né? O curativo ele se torna muito mais confortável ao paciente por não ter tantas trocas, não tem tanto manuseio, o alívio da dor, né? O desconforto. E o resultado a cada troca é significativo. Então, ele se torna prazeroso até para o paciente, porque ele vê um resultado imediato, né? Um resultado de... Hoje tem... Também. Principalmente nós, né? Principalmente nós. Eu gosto de dizer aquela frase, né, que a gente acaba sempre falando até na frente do paciente, dizendo, pô, como tá bonita essa ferida. Né? Na verdade, não existe uma ferida bonita, né? Mas a gente acha bonito aquilo, né? Evoluiu super bem, teve um resultado, né? Tá tendo uma efetividade, a gente acaba sempre falando, né? Bah, que ferida bonita, como tá bonita essa ferida, né? Tu sabe que a Fábio esteve aqui falando com a gente, falando sobre terapia de pressão negativa. Eu acompanhei. Foi extraordinário. A Fábio é uma pessoa que eu aprendi muita coisa com ela. Né? Antes de ser estomaterapeuta, e fora que é uma pessoa extremamente humilde, né? Então, verdade. Maravilha, assim, aprendemos muito. Foi uma baita professora. É verdade, foi um dos tops aqui na nossa live. Eu quero ver se tu consegue bater isso, hein? Opa! Lembrando, pessoal, que é importante as perguntas, né? Exerçam a força das perguntas, né? Porque a partir daí nós começamos a ter termos um pouco mais de conhecimento, né? Do Christian poder falar também dessa tecnologia hoje que traz um processo acelerado, né? Um processo cicatricial acelerado, sem trauma de descolar e colar curativo, Exatamente. né? Mas Christian, tu me falaste em micro e macro deformação, falaste muito bem do soro frio, achei muito importante, porque as hemólises acontecem ali também, acontece a redução, porque é a mesma coisa que tu pensar numa lógica. Você pega, tá? Você pega e pega um soro frio que você vai fazer uma vasoconstrição. Você vai, aquele capilar que está irrigado, você não vai mais irrigar aquele tecido. Não vai mais irrigar. Entende? Exatamente. Então, tem que cuidar muito bem, as pessoas têm que entender muito bem a fisiologia da cicatrização. Muito bem falado. Exato. Mas me diz uma coisa, o que é o pico? Fala aí para mim, me explica um pouquinho. Bom, o pico, ele é uma inovação tecnológica voltado à terapia por pressão negativa num aparelho de uso único, descartável, com um efeito benéfico ao trabalho do processo de pressão negativa. Tá? Ele é um curativo que ele foi desenvolvido com o objetivo da deshospitalização e do resultado rápido. Né? Hoje, o que a gente tem dentro da terapia? Né? Dentro dos eu gosto de falar isso, vou falar no linguajar mais comercial do negócio, porque a gente vai trabalhando e vai observando que as necessidades se tornam semelhantes. Tá? Quando a gente fala em terapia por pressão negativa, ela existe um parâmetro de períodos de troca e ela é bem específica. Né? Quando a gente fala em terapia por pressão negativa ultraportátil, PICO, a gente está falando sobre o principal de tudo. Sobre uma terapia que tem um controle na quantidade de exudato, tá?
Uma terapia que vai emitir uma pressão específica, contínua e uniforme, como é a terapia tradicional, porém ela é uma pressão específica, tá? Ela tem as suas especificidades com relação à profundidade do leito da lesão, né, as lesões cavitárias, e ela tem uma capacidade máxima de carga de absorção, né? Porque é uma coisa importante, não contém reservatório. Quando a gente fala que não contém reservatório, fica estranho a gente dizer, poxa vida, terapia por pressão negativa vai fazer o quê? Né? Com todo aquele exudato, vai fazer o quê? Então ela é uma tecnologia inovadora que tem como objetivo fazer um processo de granulação, epitelização e aceleração dos processos cicatriciais das feridas. Perfeito. E esse é o mecanismo de ação? O mecanismo de ação é a relação macro e microtensão, né? Dentro do... É o processo todo, tá? O mecanismo de ação do sistema é esse, macro e microtensão, estimulação visual e estimulação celular, né? E deixa eu te perguntar, a gente sabe que uma terapia de pressão negativa, e isso não é uma pergunta de propósito para ti, para que as pessoas consigam entender também, tá? Isso é importante. A terapia de pressão negativa, quando a gente fala em pressão, a gente lembra de LPP, né? É verdade. Causa, não é verdade? É verdade, já ouvi muitas coisas assim. Quem desconhece o assunto não sabe o que está falando. Mas eu vou dizer para ti, uma terapia de pressão negativa exerce, e principalmente a terapia de pressão, eu sei que a terapia de espuma, ela pode chegar a 125, um pouco mais, né? A gente vai graduando conforme vai sentindo o tecido crescendo, né? Vai sentindo o exudato dessa ferida também. Mas deixa eu te perguntar, a terapia ultraportátil, por não ter um reservatório, e como tu falou que o reservatório é no próprio curativo, é isso, né? É isso, exato, né? Exato. Essa drenagem, ela funciona bem, tranquilo. Ela causa excelentemente uma bem. lesão na pele circundante? Isso é uma ótima pergunta. E é muito bem colocado. Na verdade, o curativo ele é um curativo multifuncional, tá? Ele é um curativo de 4 camadas, certo? Quando a gente vai utilizar a terapia convencional, a gente tem que sempre que observar o leito, as bordas da lesão, o que a gente tem que estar protegendo as bordas da lesão, né? Pode-se usar terapia, pode-se usar algum filme protetor, uma tela protetora. Quando a gente fala no ultraportátil, e por ele ser um curativo multifuncional, a primeira camada que vai em contato ao leito da lesão, ela é de silicone colante. Então isso facilita e muito na questão de conduta e cuidado da pele perilesional, né? Então eu consigo ter um cuidado muito melhor dessa lesão. Segunda camada, que é vamos dizer assim, vou brincar, tá? O pulo do gato na terapia por pressão negativa ultraportátil, do pico, que chama-se uma camada chamada-se airlock. Airlock é uma camada que distribui a carga e evita com que o curativo tenha um colabamento. Então, quer dizer o que eu posso dizer para o meu paciente que ele pode se movimentar, que ele pode sentar, que ele pode deitar sobre ele, né? A terceira camada é uma camada super absorvente, que evita e tem um sistema de antifluxo, né? Então, ao espremer esse curativo, ele não vai ter o exudato de volta ao leito da lesão. E a quarta camada é a camada de filme, que tem um poder de troca gasosa muito grande. Então é importante de falar que o curativo por pressão negativa, ele faz o seguinte sistema. Ele absorve, conforme o tamanho do curativo, a sua carga. 20% desta carga fica no curativo e 80% faz processo de evaporação. Então ele tem 20% de absorção e 80% de evaporação, 80% de troca gasosa, né? Isso faz com que o leito da lesão fique controlado com a umidade necessária, né? E um resultado muito melhor
na relação de equilíbrio em hidratação e desidratação da lesão, né? Eu fiquei impressionado, então, com essa distribuição, né? Por isso que não ocasiona uma pressão em pele circundante, né? Até porque o Exatamente. silicone, ele é altamente indicado, né? Para pele sensível. Exato. Exatamente. Isso está nos guidelines das prevenções, né? Está nos guidelines das prevenções. De LEPP, né? Então, eu fico Exato. pensando, Christian, como esse curativo ele proporciona, né, ao paciente um conforto, né, até porque, como tu falou, ele absorve 20%, né, do exudato, né? E a gente sabe que quando tem uma evaporação efetiva, a gente tem menos exudato. Então, A gente tem menos exudato, exatamente. Né? Então, exatamente. Bacana, muito bacana mesmo a tua colocação. Acho que foi bem explicado, até que eu entendi mais agora sobre o pico. Vai ter que vir aqui dar um curso aqui. Eu faço questão. Uma coisa importante, Alexandre, uma coisa importante que a gente colocar aí é a capacidade de carga dele, tá? Ele é bem específico, uma capacidade de carga, né? Eu até acho importante a gente comentar a relação de indicações e contraindicações, na verdade, né? Que quando a gente fala nas indicações, para quem usa terapia por pressão negativa, os princípios são os mesmos, tá? As indicações e as contraindicações são as mesmas. Dentro da terapia por pressão negativa, as contraindicações estão relacionadas às neoplasias, né? A fístulas não exploradas, a osteomielite não tratada, né? As necroses, tecido necrótico, né? Não adianta, eu não consigo mudar nada aonde eu bote, onde tem o tecido necrótico, né? E a relação das indicações dentro do pico, eles são mais específicas. Por quê? Porque eu não posso pegar feridas altamente infectadas e altamente exudativas. Ele está relacionado a umas feridas com menor quantidade de exudação, tá? Então eu tenho que ser mais seletivo nesse processo. Eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Esse cuidado está relacionado a uma capacidade de carga dependendo da cobertura, tá? Vou dar um exemplo para ti. Um curativo, a instalação do pico, ela deve estar direcionada a 50%, o ideal de 50% do tamanho da lesão, a mais. Por quê? Porque por não ter um reservatório, quanto mais espaço eu tenho, quanto mais cobertura eu tenho, mais capacidade de drenagem e maior capacidade de tensão eu tenho. Vou dar um exemplo clássico para ti. Pega uma ferida em efeito platô, vou falar do platô depois, mas pega uma ferida no efeito platô e estimula um curativo no tamanho muito próximo da lesão. Quando eu faço isso, primeiro, a quantidade de drenagem no primeiro momento ela é sempre em maior quantidade. Depois ele vai reduzindo, né? Mas se eu boto muito próximo ao tamanho real da lesão, eu tenho uma absorção muito rápida e uma saturação mais efetiva, mais imediata. Né? Perfeito. Quando eu boto um curativo que sobrepõe a maior área, eu tenho uma maior concentração, uma maior capacidade e uma efetividade melhor. Tá? Isso é importante eu falar, porque quando a gente faz as escolhas, a gente fica pensando, mas por que eu vou botar um curativo maior se a minha lesão tem 10 centímetros, 12 centímetros? Lembrando, diferente da espuma, que tem que ter um cuidado muito efetivo ao redor da pele, a terapia por pressão negativa, ela não tem uma necessidade tão grande. Né? O pico ele não tem uma necessidade tão grande do cuidado ao redor. Primeiro, que o silicone vai tratar aquela pele ao redor, vai auxiliar ainda no processo de cuidados do tecido, e ainda, né, nós não vamos ter o risco da umidade do curativo afetar a pele ao redor. Né? Então ele pode ter um curativo maior sem problema algum. Eu acho que é importante as pessoas entenderem, né, e principalmente o que tu falou, né, é importante você
entender a quantidade de líquido que sai. Posso sair 300 ml, vamos supor assim, eu sei que o pico é menos, né? Não sei qual é a máxima que o curativo ele consegue atingir, dependendo do tamanho. Alexandre, assim, o que acontece? Depende do tamanho. Os tamanhos, eles variam de 10 por 20 até 25 por 25, tá? Os menores curativos absorvem de 60 a 135 ml, tá? Por curativo. Isso depois eu quero falar para vocês. Cada pico vem com 2 curativos multifuncionais, tá? Que duram 7 dias, certo? 7 dias. Então, 2 curativos multifuncionais que duram 7 dias. Os 2, né? No caso, o equipamento funciona durante 7 dias, certo? Então, essa cobertura, ela pode ser trocada 2 dias depois, 3 dias depois, ou pode permanecer o tempo inteiro por 7 dias no leito da lesão. Vai depender da quantidade de saturação desse curativo. Tá? Os curativos menores, eles absorvem de 60 a 135 ml. Os maiores absorvem de 200 a 300 ml. Tá? Então, a gente está falando aí de 200 a 300 ml por curativo. Né? Então, um curativo grande de 25 por 25, nós temos no kit completo, nos 7 dias completos, se eu trocar, eu tenho 600 ml. Né? Então, é uma quantidade significativa de exudato. Até 600 ml. Até 600. Até 600? Até 600, porque cada cobertura absorve até 300 ml, né? Nossa, é bastante. Então, a gente tem uma quantidade significativa, tá? Por curativo. Nós estamos falando no caso, da evaporação. Isso, na verdade, o sistema de evaporação vai acabar eliminando 80% disso, e o que vai ficar é apenas 20% na cobertura, né? 20% da... Exatamente. Perfeito. Hoje, com a evolução da tecnologia, o pico ele ficou muito mais dinâmico, né? Existia uma versão dele anterior que não tinha tantas indicações. Hoje, o pico a gente pode dizer que ele está muito similar à terapia por pressão negativa tradicional. Ele já tem alarmes vibracionais de descolamento, de saturação, de bateria baixa, né, de não funcionamento, de não conformidades, né? Então, é uma faculdade. A tecnologia vem evoluindo significativamente e os ganhos bem significativos, né? Depois eu vou mostrar ele para vocês aqui. Eu acho que a grande sacada das indústrias é desenvolver essas tecnologias para dar um melhor conforto para o paciente, uma aceleração dos processos cicatriciais, né? E a gente sabe que a lesão por pressão, né? Elas matam muita gente, muitas pessoas ao ano aí, por várias razões, né? Amputações de membro, né? A falta de cuidado, de uma cobertura adequada. Então, tu falaste muito bem, a tecnologia vem crescendo nisso. Mas antes que você dê o prosseguimento na nossa conversa, pessoal, por favor, perguntem, né? Aproveitem a oportunidade. Não se acanhe. Área de produtos. Aproveitem para vocês também conhecerem um pouquinho, que nem eu estou aprendendo o que com esse rapaz aqui. Né? Vamos lá, perguntem. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, nós falamos do pico, nós falamos de uma série de processos aí, mas deixa eu te perguntar, como é que é feita essa pressão? Existe alguma coisa, existe um aparelho que fica grandão lá sugando, como é que funciona? Bom, por se tratar de ultra portátil, o equipamento ele é minúsculo, tá? Eu vou dizer que hoje eu me prendi a pesar ele para saber o peso que ele tinha, tá? O peso dele com as baterias são 180 gramas, tá? Nossa, ele é muito pesado. Ele é muito pesado. E o tamanho aproximado dele é de 8 centímetros, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês ele, ó, na palma da minha mão. Na palma da mão, olha aí. Tá? Muito bem. Então ele é um aparelho ultra portátil de pressão contínua de 80 milímetros de mercúrio, tá? 80 milímetros de mercúrio
é o suficiente para uma produção tecidual excelente, né? Tanto que quando se fala nos guidelines de estudos, quando a gente fala nos guidelines com relação a enxerto, retalho, é a pressão ideal, né? É a pressão de conformidade, a pressão de produção celular efetiva, né? Então ela tem uma potencialidade contínua. O equipamento tem uma pressão efetiva, contínua, né? Que vai te manter por 7 dias. Uma relação muito simplificada, um play único, né? Sem dificuldade de entendimento. Cada pontinho desses aqui, ó, é uma indicação, tá? O primeiro, o ok, é quando a terapia está efetiva, contínua, em seu funcionamento. Segunda, tem ali, ó, se vocês observarem, parece que é um desenho de um equipamento do curativo descolando em sua lateral, né? Então ali vai estar dando a indicação de um descolamento. O terceiro, se você... Isso, um escapezinho. O terceiro, o curativo está cheio, está saturado, está na hora de trocar. E o último indicativo aqui, uma bateria, né? Nossa, e bacana nele, que até para transportar ele é muito mais fácil. Ele tem um suportezinho que a gente consegue prender ele junto à roupa, né? O paciente consegue transportar ele junto à roupa, né? Tem uma fivelinha que consegue facilitar o processo. Isso me remete muito aos MOB, né? Os MOB, os BIP, né? Os BIP. Para quem é mais verdade aí não conhece, né? Verdade, mas é mesmo? Eu acompanhava bastante. O pai usava, os tios usavam, eu acompanhava bastante. Não, tu me deixou mais novo agora. Mas, tia, deixa eu te perguntar outra coisa. E aí você conecta o curativo, que é um penso, né? É isso aí? É um penso. Exatamente. E esse penso, então você liga e dá uma pressão. E qual é a pressão que exerce sobre esse curativo? Que puxa, desculpa. Isso, a pressão é contínua de menos 80 milímetros de mercúrio. Entendi. Ela é contínua em menos 80. O que é importante? Eu quero mostrar para vocês. Ó, esse aqui é o curativo, tá? Consegue visualizar bem? Ó, sim. Super fino, certo? A primeira camada que a gente tem em contato, uma coisa importante é que ele é reposicionável, tá? Eu consigo colar ele, não acertei a posição que eu queria, eu posso descolar e reposicionar ele, tá? O soft dele é ultra macio para que eu possa, e super flexível para que eu possa usar ele sobre a roupa sem que haja algum desconforto ou algum incômodo, tá? Perfeito. Ele vem um extensor, certo? Que vai ligar ele ao equipamento, tá? Isso é uma das facilidades que a gente consegue deixar ele equidistante do corpo, tá? Então ele tem uma extensão que pode deixar ele distante o suficiente do corpo, para que a gente possa guardá-lo em local adequado. A gente teve, há poucos dias atrás, eu acompanhei uma senhora pós-Covid, 86, 87 anos. E ela, toda aquelas senhoras típica alemã, né, toda delicada, cuidadosa, né? Então ela ela guardava o pico dentro daquelas bolsinhas, né? Ela dizia, tenho que cuidar bem disso aqui. Então ela andava toda bonita. Ela dizia assim, eu já usei a terapia tradicional e quando eu passei para o pico, se eu soubesse, eu queria ter usado só esse, né? Porque é delicado, é mais tranquilo, né? É de fácil cuidado, né? Muito mais fácil cuidado. Tu não tem uma necessidade de fonte de energia. Ele mesmo tem a fonte de energia dele, então tu não precisa estar ligando na tomada, tu não tem que estar cuidando na hora de se locomover, né? De arrancar ele da tomada fora, que acontece bastante, né? Então é uma facilidade, né? Isso é bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque dá pra gente um conforto. Conforto, uma segurança. Isso, e para a equipe também, né, Alexandre? A gente, principalmente vocês que atendem a domicílio, vocês sabem que é diferente tu ter uma situação hospitalar e uma situação domiciliar, né? Dentro do hospital, o paciente está acamado, ele fica muito mais acamado, né?
Dentro do domicílio é diferente, ele quer fazer, ele consegue, ele tem autonomia das coisas dele, né? Em sua grande maioria, né? E essa autonomia e esse excesso de confiança geram os problemas, né? Geram o risco de arrancar um curativo, o risco de sair e dar equipamento, né? E a gente sabe que é normal do processo, né? Não é habitual tu estar usando um penduricalho desses em ti, né? Não é uma coisa que, que tu faça conscientemente, é inconsciente, na verdade, né? Mas na então realidade... ele é um... Pode falar, pode falar. Não, era só para dizer que é habitual e a gente entende isso, né? A gente entende que não é um descuidado, é uma... Eu acho que a mudança né, de habitat, de situação que está acostumado a viver, passa a ter um outro processo. Isso não falo só dos curativos de terapia de pressão negativa, eu falo de uma bolsa de colostomia inicial, eu falo de uma sonda, eu falo alguma coisa que não está dentro do teu processo que tu fazia antes, muda muito a vida de uma pessoa, né? Mas é claro que essas coisas vêm, esses equipamentos, esses curativos, esses dispositivos, os adjuvantes, vêm para poder ajudar esse paciente a se reestabelecer. Né? Muito importante. Exato. Mas eu quero entender uma coisa, quero te fazer uma pergunta. Desculpa se eu fizer uma pergunta errada, me desculpa. Mas olha só, eu tenho uma cirurgia na coluna, tá? Fiz uma cirurgia na coluna e tem ali a aproximação de bordos por primeira intenção, né, que é os pontinhos ali, né, são várias suturas. Eu posso usar o pico ali numa lesão assim, não? Ótima pergunta, adorei. Na verdade, o pico, ele tem a sua indicação tanto no pós-cirúrgico imediato, né, que é exatamente como tu falaste, sobre uma linha de sutura num fechamento primário. Por que eu usaria o pico num pós-cirúrgico imediato? Né? Primeiro, a gente sabe do grande índice de deiscência, o grande índice de seroma, né? Quando a gente fala em sutura, principalmente em cirurgia de coluna, que são vários níveis normalmente que a cirurgia é feita, onde passam por várias camadas e vários tecidos, e o estímulo e o manuseio é muito grande, o aumento do tecido, o aumento da estimulação causando um seroma maior, a própria sutura, né? A própria sutura gera um tecido inflamatório que aumenta também a questão de seroma. A tensão, exatamente. O fio faz uma força têncil sobre isso, né? Então, o pico instalado no paciente pós-cirúrgico imediato, ele diminui em 45% o risco de seroma, né? Em 80% o risco de deiscências, né? Melhora a força têncil do fio, que é uma das coisas que a gente tem para poder manter uma boa sutura, né? Porque o paciente sempre acaba gerando o estímulo, né, daquela região que vai gerar uma força têncil, então ele vai manter essa força têncil, porque a gente tem que lembrar que está gerando menos 80 milímetros de mercúrio de pressão sobre uma área, né, aproximando o bordo, e vai estar estimulando o processo de controle de umidade, que vai aumentar o processo de tecido de granulação e o fechamento incisional mais efetivo, né, nesse processo. Então, no pós-cirúrgico imediato, a gente pode falar que os ganhos são absurdos, tá? Só para vocês terem uma ideia, tem alguns artigos que a gente pode estar citando aí, tem alguns artigos que são atuais, que são de 2017, 2018, 2019, 2020, vai ter poucos cirúrgicos, né, devido à pandemia, então a gente teve um fechamento muito grande dos blocos cirúrgicos, ficaram só dias de emergência, mas o qual a gente, Anelo, participou de algumas, utilizando a terapia ultraportátil com um resultado excelente. Posso dar um exemplo das laparotomias, né? Laparotomias no pós-cirúrgico da laparotomia com fechamento primário, um resultado excelente, né? Que é onde a gente tem uma grande incidência de deiscências, né? Devido ao seroma e devido a cirurgias de longo tempo.
Então, teve um resultado efetivo. Tem um estudo de 2017 que foi feito com 32 pacientes que fala numa redução de deiscências em 38%. Então, isso, 38% de internação a menos, 38% de pacientes com uso de antibiótico contínuo, né? 38% de tempo, né, de retorno à residência ou de casa no pós-cirúrgico imediato, né? Isso a gente está falando em deiscências, tá? Com relação à melhora na cicatrização, os estudos chegam a ser de gigante espectro, né? 85%, né? Na melhora na qualidade da cicatriz, né? Então, dentro do pós-cirúrgico imediato, os resultados são um dos melhores, tá? Tem estudos que falam aí, falam que acelera em 10 semanas o processo cicatricial. Então, tu imagina, tu acelera em 10 semanas. Tu sabe que eu falei em coluna, mas eu estava pensando em uma outra coisa. Eu lembro muitos anos atrás, não sei quanto tempo tu tem na tua área, eu estou com aí uns 20 Só 15 anos. É. Então, eu sou um pouquinho mais novo que tu, então. Então, eu vou te dizer pra ti, ó. Tu não vem falar do meu cabelo branco, tu não tem cabelo, não. Não, pô, meu sonho era ter cabelo branco, sabia? Meu sonho era ter cabelo branco. Mas assim, ó, eu utilizava na equipe, ela utilizava nos pós-cirúrgicos cardíacos, né? Aqueles que eram pesados, utilizavam gás com micropore, né? Para fazer aquele fechamento da aproximação de bordo, depois com sutura. E é óbvio que estava deiscência, né? Sempre dava deiscência. Mas também o paciente ele ia tomar banho, ia lavar o cabelo e escorria tudo ali, né? Exatamente. E outra coisa, né? Tu não tinha uma pressão, tu não tinha como exercer uma pressão sobre o leito incisional, né? Tu não conseguia, o micropore ele não te permite isso, né? E daí se tu gera uma pressão no micropore, ele faz uma lesão por dispositivo depois, né? E eu lembro que como eu te falei antes, na hora que você faz uma abertura no abdômen, você tem um enfraquecimento no sistema linfático, né? Ele perde a potência. Exatamente. De fazer a absorção, né? Ele precisa no mínimo ali uns 20 milímetros de mercúrio para poder puxar esse edema. Aperta, não tem que puxar, aí vem todo edema. Não tem. Você fazer a tensão em cima, você reduz esse edema, entendeu? E aproxima mais os bordos, cola mais a musculatura. E os fios não rompem. E eu posso te dizer que, pela tua experiência, tu deve ter visto várias suturas cardíacas, de abdominal. Você pode ter visto que os fios começam a ficar soltos, porque já está colando. Exatamente. Exato. Ele não tem mais a força que ele precisava exercer, né? Isso é bem interessante, olha, muito interessante mesmo. Então, dentro disso. A gente vem acompanhando bastante agora. Deixa eu ver o que o meu ponto está falando. O que foi? Entendi. A nossa conversa está tão boa que fluiu, assim, eu tenho pouco tempo para falar contigo agora. Verdade. Exatamente no platô dessas feridas. Duas coisas antes disso. Primeira coisa, o pico, então, é para sutura no pós-imediato, né? Dá para colocar tranquilo, com indicação, perfeito. E também tu falou em feridas de platô. Eu quero entender um pouquinho isso. Isso. Quando a gente fala em platô, eu gosto de falar sempre que o platô ele é que nem dieta, né? Todo mundo começa a dieta, nos primeiros 30 dias tem um resultado excelente. Né? Legal, comi tudo que tinha que comer, fiz o exercício que eu precisava fazer. Né? Daí tu vai na nutricionista, ela diz assim pra ti, matou a pau, tu caprichou na tua dieta, segue o mês exatamente que nem tu fez agora, só aumenta um pouquinho o teu exercício. Daí tu foi pra casa e tu fez exatamente tudo que tu fez no mês passado e ainda só que tu aumentou a carga de exercício porque tu queria um resultado melhor. E daí simplesmente não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada?
Porque o nosso corpo, ele entra num sistema adaptativo. Nós somos adaptáveis. E nós gaúchos, então, nem se fala, né? Porque nós acordamos com 3 graus de temperatura, vamos a 18 ao meio-dia, 3 da tarde tem 21, né? 7 horas da noite tem 10 e de madrugada tem 2. Né? Então, nós sofremos o sistema adaptativo muito bem. E as mulheres, então, nem se fala, né? Se adaptam à dor, a arrancar a sobrancelha, enfim, a diversas coisas. Né? Então, então, o efeito, a adaptação, as células se adaptam aos processos e as feridas elas entram no efeito platô. Né? Criam um biofilme e entram no efeito platô, elas não têm evolução. Né? Eu tenho visto nos últimos tempos, agora com a pandemia, que a involução das lesões do paciente pós-Covid. Né? Eles entram, além de o tecido ser um tecido muito inviável, muito ruim, né? Muito difícil de tratar, o pós-tratamento ele é muito longo e de difícil tratamento. Né? Pelo sistema adaptativo, pelo excesso, pela falta proteica do paciente, enfim, pelo quadro clínico. Né? Pelas trocas gasosas, pela oxigenação, enfim, o processo todo que faz isso. E o platô está relacionado a isso. Então, o sistema adaptativo, o corpo se adapta muito fácil ao que está ocorrendo, né? E a gente não consegue mais tratar. O que a terapia por pressão negativa ultraportátil faz nesses processos? Essas feridas que estão em platô, normalmente elas são de baixo débito, né? Elas têm baixo débito de exudação, o tecido está quase prontinho para uma finalização e só precisa a microdeformidade. Então, ele tem essa indicação específica para isso. Né? Ah, Christian, mas a ferida é cavitária, ela tem 4 centímetros. Eu posso utilizar o pico em lesões que eu possa preencher até 8 centímetros de profundidade. Ah, mas como é que eu preencho? Eu ponho espuma. Né? Eu preencho com foam e aplico a terapia em cima. Né? E ela vai ter a efetividade e o sucesso de como utiliza a terapia. Né? O que é importante? Eu posso preencher com Durafiber? Não, porque o Durafiber não vai conseguir fazer não vai ter a tensão necessária para poder gerar uma microdeformidade, na verdade, né? Ele não vai conseguir fazer a tensão necessária. Essa era uma das perguntas que veio aqui agora. Ele não vai conseguir gerar a microdeformidade que a gente precisa, tá? Então não seria uma boa indicação. Mas eu posso utilizar. O ideal é que se eu for usar alguma prata antimicrobiana, que seja em tela, não em hidrofibra, porque a hidrofibra a gente não consegue fazer essa troca, né? Ela vai saturar muito rápido e vai fazer, como a gente tem já visto em algumas lesões, ela faz a obstrução da lesão, né? Pega uma lesão sangrante e bota um curativo de hidrofibra e ele vai fazer uma membrana e vai começar a saturar ao redor, né? Tu disse então que faz um represamento, é isso? Exato. Tá, perfeito. Então, a gente pode então utilizar... Pode falar. Não, diga. Não, então, o que a gente sempre indica? Que eu posso usar terapia em lesões até 7 centímetros de profundidade, desde que eu preencha a cavidade, né? E vou ter um resultado... eu vou ter um resultado efetivo com muita facilidade. Gostei de ver um negócio que o Arthur postou ali. Esses produtos hoje eles estão no hall da ANS, tá? Então isso é uma coisa bem legal da gente falar. Por quê? Porque a ANS é um norteador na solicitação desse material, voltado aos processos do pé diabético, principalmente, né? Que é a maior dificuldade que a gente tem das úlceras diabéticas, né? Ou das lesões diabéticas. São lesões de baixo débito, são lesões de dificílimo tratamento, né? Porque não é somente o paciente que tem diabetes não é a única comorbidade correlacionada, ele está relacionado à dislipidemia, está relacionado a uma hipertensão, está relacionado a um sedentarismo, está relacionado a uma obesidade, e todos esses são indicativos para o uso do pico. Né? Paciente que tem ferida, né? Paciente diabético que tem ferida, paciente hipertenso que tem ferida, paciente obeso que tem ferida, tem um resultado melhor.
né? Então, eu posso usar ela, eu posso usar a terapia nesses pacientes. Por que eu usaria uma terapia por pressão negativa ultraportátil num paciente com baixo débito, né, com uma quantidade de exudato conforme a relação? Por que eu usaria a terapia ultraportátil e não usaria a tradicional? Né? Tu tendo em vista o conforto, tu tendo em vista o tempo que esse curativo pode ficar, a relação custo-efetividade, a gente está falando aí numa redução de 33% a nível de economia no estímulo. Por quê? Primeiro, porque a terapia por pressão negativa ultraportátil ela pode ficar até 7 dias no leito da lesão, dependendo da quantidade de exudato, se ele não saturar, até 7 dias no leito da lesão. Então, dentro da terapia convencional, eu teria que ter pelo menos 2 trocas, né? E isso vai gerar um custo maior a nível de plano, de convênio, a nível de sistema, né? O curativo ultraportátil, ele tem o ganho do tempo em até... a gente tem um ganho de tempo pelas não trocas, né? E uma coisa que ninguém fala, e eu sempre, toda vez que eu vou falar de terapia por pressão negativa, eu falo que é o custo do lixo. Ninguém fala da relação custo... O impacto ambiental, né? O impacto ambiental. Opa. O custo-efetividade do lixo, ele é primordial para a gente falar. Hoje o lixo hospitalar, a média, ela é altíssima, né? Ela é altíssima. A média no estado hoje está em R$ 68,90. Tu pensa, se tu troca um curativo diário, né? A qual tu tem que tirar uma atadura. E quando a gente vai tirar o curativo, o que teoricamente a gente faz? A gente usa soro fisiológico para encharcar ela. Quando a gente encharca ela, a gente bota mais peso, né? Então, às vezes, o curativo sai mais caro o lixo do que a própria tecnologia. Coisas que pouca gente fala, mas que fazem uma relação muito importante nisso, né? Que é a questão do lixo, né? O custo do lixo dentro do tratamento da ferida. Eu estou com uma pergunta aqui. Estão perguntando qual o custo desse curativo. É simples, o Christian vai dar o telefone agora e logo é só ligar para a Nel e já saber o custo desse curativo, né, o Christian? Ou ligar para a TS Isso. E já descobre o custo. Isso. Mas exatamente. Eu posso dizer, é o melhor custo-benefício que existe. Exato. E a tecnologia ela vem cada vez mais sendo aprimorada, e quanto mais aceito ela é, mais comercial ela fica, né? A gente sempre tem que falar essa relação, né? Quanto mais conhecida ela fica, mais comercial e mais atrativa financeiramente ela é, né? Com certeza. Eu fico impressionado, Cristiano. Gostei muito da tua explicação. Fiquei assim, ó. O Arthur me falou que sabia bastante, a Fábio também. Não tive a oportunidade de trocar essa ideia. Eu tive algumas coisas por telefone que a gente conversava, inclusive, né, se entendendo como colega também, podendo aprender como colega. Acho bacana isso. É Fiquei verdade. impressionado, É verdade. Com a tua explicação de um curativo. Ele não é simples, ele é complexo, sim, sabe? Mas ele ficou simples para quem pôde, né, enxergar. O Arthur tá batendo palma com o chefe aí, ó. Então o Arthur é um cara que eu também tenho uma grande estima por ele e acho que ele é um cara, um visionário, um cara que enxerga as coisas e enxerga pessoas também, né? Acho que é o mais importante. É verdade. Isso. E quero te agradecer e quero te fazer o convite para vir. Eu que agradeço a oportunidade. Especial, tá? Para a gente poder fazer esse treinamento com a equipe aí. Porque a TS hoje, tem um rol de uns 370 pacientes, né? Espalhado por todo o estado. E pelo Brasil também. Nós trazemos a segurança para o paciente. O que a gente precisa é trazer o quê? É trazer para o âmbito familiar, mas com segurança. É o que a gente mais quer, o que a gente mais deseja. Então essa é a nossa missão aqui como home care e fazer com que os pacientes se sintam confortáveis, né? Longe do ambiente hospitalar. Então, essas tecnologias vêm para nos ajudar, vêm para nos fortalecer, né? Ainda mais.
e para deixar os pacientes mais tranquilos e profissionais como você. Christian Nescher, da Nelo, muito obrigado por falar sobre terapia de pressão negativa portátil, enfermeiro Christian Nescher. Eu quero dar antes de dar tchau para o Christian, eu quero fazer um convite para ti, Christian. Não sei se vai ser legal, mas eu quero fazer de qualquer forma. Claro. Mas acho que vai ser sim, acho que vai ser. Você é um cara que gosta de aprender também. Próximas lives da TS Talks. 2/6, terapia de compressiva para úlceras vasculares. Vamos falar com a Priscila da Saavedra, né? Vai ser muito legal. 23/6, olha aqui, vai ser top. Dispositivo de alívio para catéteres urinários, com a Camila Jaxura, da Convatec, vai falar um pouquinho do Gentle Cat. Olha, já começa bem a coisa, né? E 15/7, nutrição aliada à cicatrização de feridas, com a top das tops, Sônia Alcher, a nutricionista muito top. Então, assim, ó, convido vocês e informo também que as lives estão no IGTV da Hospitalar ATS, né? Para quem quiser ver o Christian aí mais vezes, vai lá no Instagram, no IGTV, procura a gente troca essa ideia, viu? Christian, muito obrigado. Um forte abraço. Deixa um abraço lá no Arthur, da Fábio, lá na equipe toda lá, que é ótima, é muito gentil com a gente. E, cara, parabéns aí pela tua live, estava ótimo. Uma sensação incrível de estar completo. Forte abraço, uma boa noite. Tchau, meu amigo.